Bem-vindos a mais um episódio do podcast Beni Rubi. E hoje a nossa conversa começa com uma pergunta importante. Quantos problemas nascem dentro da empresa que são associados a resultado, mas na verdade são sobre pessoas? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, Casa de Pães e Bolos Estela Lima, que faz um lanchinho maravilhoso para todos os nossos entrevistados aqui hoje. E voltando ao tema de hoje, imagina uma empresa onde o resultado não aparece, as pessoas estão insatisfeitas, centralização, discussões, inversão de papéis. E para falar desse cenário, que acredito que é comum para muita gente, eu trouxe hoje aqui a Karen Stort. Muito bem-vinda, Karen. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Karen, você é especialista em desenvolvimento humano, né? E como que começou a sua trajetória nessa área? Então, desde muito novinha eu já comecei a lidar com pessoas, venho de uma família grande, tradicional, e entrei para o mundo corporativo, onde eu atuava na área de recursos humanos, na área de compra, sempre na gestão de pessoas. Isso trouxe para mim um olhar bastante ampliado das relações humanas. Num determinado momento, eu achei que aquele mundo dentro das empresas era muito pequeno para mim e resolvi trilhar novos caminhos a partir da área do desenvolvimento humano. Olhar para as pessoas com um olhar de observador diferente e acompanhá-las nesse desenvolvimento, ajudando as pessoas a seguirem uma trajetória mais elevada. Mas me conta no detalhe, assim, teve um momento que foi uma virada de chave que você entendeu que precisava mesmo ir para esse lado do desenvolvimento humano, do comportamento humano? Teve uma virada de chave quando eu percebi que eu estava adoecendo, ficando fechada num escritório. Então, apesar de ter a liberdade de estar em todos os ambientes dentro de uma empresa, com o setor produtivo, eu me sentia fechada demais, tentando desenvolver pessoas de uma maneira muito limitada. Então, a partir daquele momento, meu olhar começou a se voltar, em primeiro lugar, para o meu desenvolvimento. Então, eu sou a experiência que eu precisava para poder entender o que eu precisava desenvolver em mim, analisar os resultados para depois poder levar a área de desenvolvimento humano para todas as outras pessoas. E o primeiro ponto, você fez isso na sua empresa, certo? Certo. Qual foi o resultado? Primeiro eu fui buscar o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento e comecei a aplicar devagar, conforme era disponibilizado as oportunidades, na liderança que atuava em parceria comigo. Então, eu comecei a sentir os resultados internamente, isso há 18, 20 anos atrás, e o resultado que essa liderança um pouco mais madura reverberava na equipe abaixo dessa liderança. Então, aumento de produtividade, aumento de todos os índices que a gente tinha lá como análise. Através do desenvolvimento humano, um trabalho mais focado para isso, a gente teve uma elevação de todos os índices de produtividade e de alcançar a alta performance de todos os profissionais. Karen, quando você entra dentro de uma empresa, o que você acha que atrapalha mais os resultados? A falta de maturidade, principalmente na equipe de liderança. E como que você detecta isso? Através da forma de liderar de cada pessoa com a sua equipe ou com a sua própria vida. Quando eu entro dentro de uma empresa, dependendo do acesso que a gente tem, né, eu vou por camadas. Então, eu vou querer conhecer, se for uma empresa produtiva, por exemplo, eu vou querer conhecer produção, quais são os níveis hierárquicos desde o chão de fábrica, quando a gente chega já no nível administrativo, como que funciona, qual é a cadeia hierárquica que existe dentro de cada empresa. Eu converso tanto com o pessoal de chão de fábrica quanto com a alta liderança, passando por todos os níveis. E ali, com o meu mapeamento, eu vou detectando quais são os gaps maiores
sempre olhando para o comportamento humano, né, nas equipes. Então, quando eu vejo uma equipe desalinhada, eu vou analisar não o comportamento da equipe inicial, e sim analisar o comportamento do líder que gerencia aquela equipe. E assim por diante. Então, assim, eu vou detectando a imaturidade ou, muitas vezes, o excesso de maturidade para aquele tipo de empresa ou para aquele tipo de alta gestão. Então, muitas empresas ficam preocupadas aí com metas, performance, produtividade e, na sua visão, o comportamento humano, né, está diretamente ligado com isso. Sim. Hoje a gente tem comprovadamente um grande índice de admissão pelo conhecimento técnico e um grande número de demissão pela falta de comportamento. E aí, se a gente está falando de comportamento, controle emocional, né? Maturidade também, que você acabou de comentar, né? Aí a gente vai analisar o comportamento de uma maneira geral. Então, inteligência emocional, falta de liderança da sua própria vida, não só do líder, mas como de qualquer colaborador. Então, como é que você lidera a sua própria vida? E aí, se você tem algumas questões em aberto na sua própria vida, isso reverbera no seu momento profissional. A gente vai analisar como essa pessoa se comporta num trabalho em equipe, se essa pessoa tem alguma questão mais individual. Então, é uma série de comportamentos que a gente analisa para colocar aquela pessoa, aquele indivíduo no seu determinado lugar. Que importante isso, né? Porque você trabalha a questão pessoal, profissional e ambiente, então, né? Sim. Tudo é um conjunto. Então, uma questão importante é você conhecer a pessoa que está ao seu lado. Se eu te conheço, você trabalha comigo, eu te conheço bem, ao ver você chegar, eu consigo perceber, através de uma sensibilidade que a gente desenvolve, como é que você está chegando. Como é que você pode se comportar naquele dia se você estiver bem alinhado a esse ambiente? Então, se eu tenho uma intimidade, entre aspas, aqui com você, eu consigo tratar a situação de acordo com a maturidade que é necessária para uma liderança ou para uma equipe profissional. E acontece casos, Karen, assim, da empresa crescer muito numa velocidade, tá vendendo, tá faturando, mas a liderança não vai junto? Acontece, isso a gente vê bastante em empresas que têm uma escada muito grande em pouco tempo. Principalmente se for empresas familiares. Então, hoje a gente tem dentro dos nossos clientes um grande número de empresas familiares e que detectam esse problema. A gente pode até colocar como nome falta de profissionalismo. Então, muitos consultores dizem, né, vamos profissionalizar essa equipe. E muitas vezes a gente consegue, através do comportamental, né, dos treinamentos comportamentais, elevar o nível de liderança daquelas pessoas que estão lá. Mas é real que muitos líderes que vão escalonando a sua carreira profissional dentro de empresas que, principalmente funcionários de longa data, que não acompanham o crescimento de mercado nem a maturidade da empresa. Mas tem solução, Karen? Tem solução a maioria das vezes. Dificilmente a gente faz uma indicação de troca de qualquer colaborador. A gente primeiro vai tentar e vai analisar se essa pessoa está colocada no melhor local, se ela está conseguindo desempenhar o seu máximo potencial ou se existe uma realocação para que essa pessoa possa elevar o seu nível de desempenho dentro daquela empresa. Então, vamos lá. Eu sou uma empresária, estou vendo que minha empresa estagnou, não está crescendo, tenho a minha liderança ali. Você consegue chegar e fazer um mapeamento dessa liderança e saber se a empresa está estagnada por conta da falta de maturidade? Exatamente. Quando a gente começa a olhar o indivíduo não só como pessoa
e não só como profissional e une essas duas partes, alinhado à filosofia da empresa, à visão, à missão e aos valores da empresa, a gente consegue montar um programa que vai elevar o nível daqueles profissionais do lado comportamental de acordo com a necessidade dessa empresa. E dependendo do tipo de negócio, é muito barato investir nisso pelo resultado que traz, correto? Sim, correto. Legal. Porque o nosso trabalho, ele é individual, pensando no coletivo. Então, muitas vezes a gente faz um processo de mentoria ou de treinamentos para uma equipe pequena e isso reverbera para o resto da empresa toda. Então, a gente faz essa análise para ver qual é o foco inicial de onde a gente pode começar esse tipo de trabalho. Ô, Karen, em quanto tempo você começa a colher resultados assim desse trabalho que você aplica? Eu falo você colher porque é você que Sim. valida, mas e que a empresa pode começar a enxergar assim, nossa, valeu o investimento? Sim. Equipe 3 meses, individual 20 dias. Que isso, A muito gente começa rápido. a perceber a elevação de potencial. Que incrível. E para você, o que é autoconhecimento de verdade? Autoconhecimento, eu vejo o autoconhecimento em 2 etapas, tá? Então, o autoconhecimento é quando eu consigo olhar para mim, entender os meus potenciais, então, os meus pontos fortes, consigo entender, enxergar os meus pontos maiores de desafio, tá? Onde eu estou em alguns momentos em desequilíbrio. Essa é uma parte. E a outra parte é o que eu faço com esse autoconhecimento? Porque muitas vezes a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe dos nossos desafios e fica só no conhecimento. Falta as ferramentas, né? Muitas vezes faltam as ferramentas ou até mesmo a pessoa querer fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Uhum. Né? Então, o autoconhecimento de verdade é quando a gente se conscientiza do nosso potencial que a gente tem internamente e se conscientiza dos seus desafios e coloca tudo isso em prática, esse conhecimento, através da consciência. Então, através da consciência, eu escolho trilhar um caminho alinhado com aquilo que eu sei sobre mim. E pensando em liderança, quando a pessoa consegue ter o autoconhecimento e aplicar, qual que é o impacto disso? Você consegue alinhar um profissional básico chegando a um profissional de alta performance. Porque você está colocando o seu potencial que você assumiu para você, jogou para a consciência e toda vez que eu faço escolhas conscientes, eu faço as melhores escolhas. Porque eu alinho com os meus objetivos. Então, eu consigo visualizar onde eu quero chegar. E se eu colocar o meu empenho, do meu potencial interno, interno psicológico, emocional, com a minha inteligência racional, juntando com a minha sabedoria interna, eu consigo alinhar uma alta performance. Mas tudo começa reconhecendo, né? Quais são Sim. os meus padrões, Isso. as minhas forças, Sim. né? Padrões é uma palavra muito interessante, né? Muito a gente escuta repetir padrões, 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 né? O que são padrões? Padrões são experiências que a gente lá atrás foi vivenciando, foi aprendendo, foi escutando, né? De todas as nossas experiências desde o nosso nascimento e que o nosso cérebro, isso a neurociência explica, o nosso cérebro aprendeu a encurtar o caminho. O cérebro sempre quer o caminho mais fácil. Sempre que é o caminho mais fácil, né? Então, ele repete os padrões de uma maneira que, para que eu vou me esforçar a fazer diferente se a vida inteira eu fiz daquela maneira? Isso são padrões. O que acontece é que, na maioria das vezes, os padrões não fazem bem para a gente. Limita, né? Ele limita, ele não deixa a gente alcançar o nosso nível de excelência, né? Então, essa é uma das questões da consciência.
Quando eu me conscientizo que eu tenho esse padrão e que ele se repete várias vezes, eu me conscientizei. Aí entra eu acessar a minha sabedoria e querer sair daquele lugar. Então, a escolha é ficar naquilo ou sair daquilo. E o seu trabalho ajuda tanto na consciência como colocar isso em prática para ir para um outro nível, certo? Ajuda porque eu trago ferramentas para que você saia deste lugar, consiga enxergar os gatilhos que te levam para aquele padrão. E aí, antes que você entre no padrão, você tem a escolha de que caminho você quer seguir. Eu imagino que você não possa dar nomes, mas você tem algum caso interessante que você possa contar de alguma liderança que você conseguiu ajudar numa quebra de padrão e que ele conseguiu alçar novos voos aí? Sim, eu tenho um cliente muito interessante que eu acompanho, ele é meu cliente de mentoria, eu acompanho ele há 3 anos, e quando ele veio para mim, né, desde das nossas primeiras conversas, ele era uma pessoa extremamente insegura, ele vivia a vida dele muito bem, tranquilamente, ele mora fora do país, né, ele era um profissional mediano. Depois de 6 meses da minha mentoria, ele começou a escalonar os trajetos dele, né? Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje ele é um profissional extremamente reconhecido no meio de investimentos fora do país. Ele palestra quase que no mundo todo, ele é convidado para dar essas palestras sobre investimentos fora do país. E tem 4 livros lançados nesses últimos 3 anos. Então, é um profissional que faz a diferença na vida de muitas pessoas pelo conteúdo que ele apresenta. Apesar de o profissional dele ser voltado para o investidor, para o investimento, os livros dele falam todos de autoconhecimento e de autogestão. Então, o profissional foi por um caminho alinhado àquilo que ele tinha internamente. Então, ele vem divulgando aí não só o conhecimento dele técnico, a competência técnica dele, quanto o que todo esse caminho representou e representa ainda para ele. Que lindo vivenciar isso, hein, Karen? É lindo, emociona. Eu imagino. E a gente tem conversas aí 1 vez por mês, pelo menos. Que interessante. Ô, Karen, e tem diferença entre ser chefe e ser um líder maduro? Sim, tem muita diferença. O chefe, eu gosto de falar que quem tem chefe é índio, né? que fala e a gente obedece, né? O que eu gosto muito de falar para todas as equipes que eu faço desenvolvimento é que mesmo quando a gente tem um líder que é um pouco mais sistemático, um pouco mais autoritário, porque a gente encontra pessoas de todos os tipos, né? É importante que cada pessoa tenha na cabeça que nós não estamos lidando com robôs. Nós somos seres pensantes, não importa o nível hierárquico dentro da empresa. Então, quando nós encontramos um líder maduro, nós encontramos um líder que escuta os seus liderados e que, quando aparecem os desafios, ele não busca culpados. Ele vai buscar o problema para encontrar, junto com a sua equipe, a melhor solução de resolver aquilo. O culpado, nesse momento, é o que menos importa. Então, o líder maduro busca a solução e não o culpado. E faz a equipe buscar, né? Porque aquele Sim. líder que é muito disponível também não faz a equipe pensar, Não, né? ele junta a equipe para juntos eles resolverem. Então, ele escuta a equipe. E a equipe, muitas vezes, é que traz a solução para ele. Não é o líder que leva a solução. Sim. Esse é o líder maduro. O líder chefe, o líder que vai ser mais autoritário ou até imaturo, ele vai apontar os culpados e vai pedir para a pessoa resolver o problema ali sozinha. E aí a gente vamos falar de maturidade emocional na liderança, né? Então você já classifica esse aí como um líder imaturo, Sim. que joga
a responsabilidade para o outro, que joga bola, que não traz para um consenso ali, né? Sim. E na sua visão de negócio hoje, de empresas, como que está a classificação das lideranças aí, na média? A gente tem ainda um grande, uma grande escalada para que a gente chegue num nível confortável. O que é esse nível confortável? É onde eu tenho, numa empresa, por exemplo, 50%, 50%. Né? Hoje ainda a gente tem uns 30% de líderes que são mais maduros e a gente ainda tem um maior número de líderes não maduros ou imaturos ou com uma maturidade emocional um pouco mais baixa. Mas eu acredito também que assim, muitas lideranças são técnicas, né? Foi porque é bom naquilo que faz, não teve preparo nenhum, né? Gestão de pessoas, nem na escola, né? Hoje as escolas já trazem, né, inteligência emocional. Acho que as novas gerações já vão lidar com isso de forma diferente, mas a nossa geração, né? A gente era promovido pela eficiência técnica, habilidade técnica, e não pela habilidade de se relacionar, né? Isso. E por isso faz tanto sentido o seu trabalho, né? Sim, eu estou atendendo uma empresa que é uma empresa que tem 14 pessoas no administrativo, 40 pessoas no setor produtivo, e é uma gestão que adquiriu a empresa faz 1 ano e meio. E essa empresa, esse novo proprietário, né, que está tentando desenvolver ali um trabalho, ele em alguns momentos fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que lado ir, porque o antigo proprietário tinha uma gestão muito mais autoritária, né? Tinha uma gestão muito mais a ferro e fogo. Agora, eles querem isso, porque ele manteve todos os colaboradores. E quando eu deixo solto, não sai nada. Então, como é que também, e aí é um trabalho que precisa ser feito, em primeiro lugar, não nos colaboradores, e sim na liderança, porque os colaboradores vêm de uma escola que funcionava daquela maneira. Então, o líder vai ter que, aos poucos, se adaptar, não em ser daquela maneira, mas sim como ele passa a liderar aquela equipe para ter os resultados que ele precisa. É que é uma equipe que precisava de direção o tempo inteiro. Exatamente. Então ela não estava treinada a pensar, né? Não era uma equipe pensante. Ô, Karen, e quais são os 3 comportamentos principais, assim, de uma liderança imatura? O primeiro é aquele líder que busca um culpado, não busca a solução. O outro líder é aquele que busca trazer a sua equipe para o lado fazendo intriga. Então, não, eu sei que você não é culpado, mas fulano é. E o outro líder imaturo é aquele que não atua e não escuta a equipe. Para mim, essas 3 eu acho que são os comportamentos mais agravantes para uma liderança imatura. E no contraponto, uma liderança consciente, quais são os 3 principais comportamentos que Escuta ativa, estar ao lado dos colaboradores para que eles se sintam fazendo parte, para que eles se sintam acolhidos. E a outra seria não buscar culpados e sim buscar solução para quando acontecem os desafios. Para quem está te escutando aqui, vamos supor que um líder já esteja te escutando aqui, e como ele pode detectar que ele precisa melhorar a parte do autoconhecimento? O primeiro ponto é entender qual é o nível de proximidade e de entendimento que ele tem sobre a equipe dele. O líder precisa conhecer cada pessoa da sua equipe. Quando eu falo conhecer, não é conhecer da sua intimidade. Não, mas é conhecer como ele chega, como ele vai embora, quais são as condições dele de conforto ou de desconforto, ele perceber se aquela pessoa está chegando mais tensa ou se ela está chegando mais alegre, mais feliz. Ele ter uma proximidade, não de amizade, mas um mínimo de entendimento sobre aquela pessoa, sobre cada pessoa da sua equipe. O segundo ponto é qual é o nível de desenvolvimento técnico que aquela pessoa tem. Qual é o nível de desenvolvimento comportamental que aquela pessoa tem?
E quando acontece qualquer tipo de questão que chega até o líder, compartilha com a sua equipe as decisões. Então, a gente tem, vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma programação de qualquer tipo de trabalho e demandas chegam a todo tempo. Conversa com essa equipe, qual seria a melhor maneira de a gente programar toda essa demanda? Qual seria o trabalho que nós deveríamos colocar primeiro ou depois? Compartilhar as decisões com a sua equipe. Envolver, né? O time, Envolver. né? Trazer todo mundo para junto, né? Até porque ninguém resolve nada sozinho na empresa, né? Não. Todo mundo precisa de alguém ali, né? Para fazer o trabalho caminhar. Karen, você é licenciada de uma metodologia sensacional, né? Que é o mapeamento do código humano. Sim. Conta um pouco mais pra gente o que é o mapeamento do código humano, como ele funciona, novidades que vem por aí. O mapeamento do código humano é uma ferramenta que analisa o perfil comportamental dos seres humanos. Então, essa ferramenta, ela traz para nós, com bastante precisão, quem essa pessoa veio aqui na Terra para ser? Quais foram os padrões que ela adquiriu ao longo do tempo? Quais foram as experiências que formaram ela, né? E, aliado a isso, a gente coloca o momento atual. Então, quais são as perspectivas que você tem para você neste momento? O que você tem para desenvolver? Sempre fazendo isso em equilíbrio ao seu perfil. Então, essa é uma pequena parte do mapeamento do código humano. Então, depois que a gente faz a análise do perfil e coloca a pessoa no momento atual, a gente vai partir para algumas pesquisas sobre como está o seu momento de acordo com a sua vida profissional. O que você quer desenvolver neste momento? Então, a gente faz um plano de ação alinhado a tudo isso, a todo esse perfil, a toda essa base que já foi levantada, te dando ferramentas para que você acesse e se mantenha no equilíbrio e possa se desenvolver com um plano de ação mais concreto. Olhando sempre para os próximos meses, para o que está disponível, para o que você quer alcançar, tanto no seu nível profissional quanto no seu nível pessoal, fazendo esse alinhamento. E aí, com o andamento desse processo, a gente vai detectar também, na sua parte comportamental, aliada à sua parte, ao seu conhecimento técnico, o que você pode fazer para que você atinja o seu máximo desempenho. Então, aí eu te trago ferramentas para que você possa se autodesenvolver ou, em alguns momentos, até que você busque ajuda externa para que você consiga alcançar o que é necessário naquele momento. E quando tem a rota, fica tudo mais fácil, né? Sim. Mais que o caminho seja um pouquinho doloroso às vezes, né? Sim, muitas vezes ele é bastante doloroso, porque a gente acessa informações que eu gosto de dizer assim, nada do que eu vou te dizer é novidade, mas muitas vezes são coisas que estão adormecidas internamente e que naquele momento são trazidas à tona. E se elas são trazidas à tona, é porque elas são importantes de serem olhadas. Sim. E aí você faz um mapeamento só para indivíduos ou para empresas também? Não, a gente faz para empresas também. Então, essa é uma parte bastante importante, porque as empresas são nada mais, nada menos do que um organismo vivo. Elas não são estáticas. Então, a gente também analisa o perfil dessa empresa, desde o nascimento dela, e vai analisando a sua linha do tempo para ver se o que está disponível para frente está alinhada com aquilo que eu falei no início, visão, missão e valores. Então, aí sim a gente acessa a alta liderança para que a gente entenda, olha, nós estamos até aqui vindo dessa maneira, nós podemos chegar aqui. Quais são as ideias, as perspectivas da alta liderança? Onde é que vocês querem chegar? E a gente faz esse trabalho do mapeamento, das perspectivas e dos planos de ação, inclusive para o CNPJ. Que interessante. E como que essa ferramenta, o mapeamento do código humano, pode ajudar na contratação e na formação de equipes? Essa é uma parte bastante interessante também, Jamile, por quê?
Quando a gente entra com esse processo antes da contratação, o nível de acerto é muito elevado, porque a gente, conforme eu falei no início, a gente contrata pelo conhecimento técnico e dispensa pela falta de conhecimento comportamental, tá? Então, quando eu faço essa análise anterior à contratação, eu já detecto possíveis desvios comportamentais que esse perfil pode apresentar. E quando eu alinho isso ao momento de vida daquela pessoa, eu consigo alinhar ainda mais quais são os desvios que ele pode apresentar, ainda mais fortificados durante aquele período, durante Ou sob aquele uma ano. pressão também, você consegue analisar. Sim, aí é o comportamento. Como é que eu lido sob pressão, como é que eu lido se eu estou muito solto, né? Então, a análise do perfil anterior à contratação, ela também me diz se aquela pessoa é a mais indicada para aquele tipo de função que a empresa ou que a parceria deseja naquele momento. Muitas vezes a gente coloca uma pessoa de muito planejamento para executar alguma coisa e não vai sair execução nenhuma, porque o foco do perfil daquela pessoa é de planejamento e não de execução. E quando tem uma equipe que está faltando às vezes uma peça-chave ali, você consegue, só que às vezes o líder não tem esse conhecimento, né? Às vezes ele tem o sentimento, mas ele não tem as ferramentas, né? Você consegue ajudar a mapear a equipe, ver qual que é o perfil que está faltando ali para aquela equipe performar? Sim, eu consigo. Por isso que a gente conversa diretamente com o líder. Qual é o processo que acontece dentro dessa equipe? Como funciona essa equipe? Qual é o trabalho que é entregue? Ah, ok, é esse aqui, é isso que você precisa? Perfeito. Vamos dar uma olhada na sua equipe? Olha, essa equipe nós temos 8 pessoas, tá bom. E como é que cada pessoa funciona? Como é que elas trabalham entre essa equipe? E aí, através dessa análise toda, eu consigo detectar, olha, aqui nós vamos buscar um perfil de uma pessoa que seja voltada para o planejamento, ou para transformar alguma coisa, ou para alavancar alguma coisa, ou para executar alguma coisa. Então, através do conhecimento que a gente tem da equipe, a gente consegue dizer para esse líder qual é o perfil comportamental que ele precisa buscar. E como que você evita que alguém fique rotulado por conta do perfil comportamental? Nós sempre vamos dizer que nós somos seres que estamos recebendo influência a todo momento. Ninguém é estático. Então, eu posso estar de uma maneira hoje e amanhã de outra maneira. Mesmo porque a gente, a todo momento, recebe estímulos e dá estímulos para as relações que a gente tem. Então, através dessas relações, a gente tem comportamentos diferenciados. Para isso, para esse tipo de relação, nós também entramos com um trabalho que se chama análise das inter-relações. Então, como é que eu me comporto com você e como eu me comporto com outras pessoas? Pode ser uma equipe, pode ser uma parceria ou eu comigo mesma. Vamos falar de conflito dentro de empresa? Vamos lá. O pessoal tem a mania de falar que a maioria dos conflitos, dos problemas nascem por conta da comunicação. Concordo que sim, mas não totalmente 100%. E você? Eu concordo que sim, não totalmente 100%, mas uma grande parte é a comunicação. A gente tem aqui algumas questões que precisam ser analisadas. Primeiro ponto é a clareza da comunicação, né? Então, a clareza hoje, a gente ouve falar muito, mas a gente vê pouco aplicada. Tá? Então, quando eu vou passar uma informação ou ter qualquer tipo de conversa, eu preciso checar o entendimento da outra pessoa. Então, olha, Jamile, eu precisava que você me ajudasse nisso, nisso e nisso. Você tem que me responder se você entendeu o que eu falei. Porque o que é claro para mim, na minha cabeça, muitas vezes pode não ser claro para você. Sim. Então, eu preciso checar o que você entendeu e você precisa checar se você entendeu o que eu disse.
Então, a comunicação, sim, é um grande ponto, mas a clareza do entendimento dessa comunicação, eu acho que vai ainda um pouquinho além somente da comunicação. E como que você enxerga todo assim esses ruídos, fofocas, esse falta de cooperação, essa falta dessa maturidade mesmo? Tem alguns pontos aí: responsabilidade, comprometimento e falta da liderança madura. Quando a gente tem uma liderança mais madura, a gente consegue plantar a sementinha na nossa equipe sobre o comprometimento, sobre a responsabilidade e até mesmo sobre uma boa comunicação. Os líderes que conseguem trazer a sua equipe para perto, eles conseguem entender e conseguem mitigar qualquer tipo de conflito que esteja acontecendo. Hoje, a gente tem em grandes empresas comitês de mediação de conflitos. Então, são comitês que são formados por pessoas de outras equipes, são mesclados, então a gente tem 2 ou 3 de cada equipe, por exemplo, e que eles atuam na mediação quando começa a surgir algum conflito. E aí tem a maturidade do líder que detecta esse conflito e traz para o comitê de mediação. Quando ele não consegue resolver isso internamente na sua equipe, ele leva antes do conflito crescer para esse comitê de mediação. Então, existe sim muito conflito dentro das empresas, porque também tem uma questão bem pequenininha que a gente precisa olhar muito, né? Nós estamos lidando com seres humanos. E seres humanos que chegam a cada momento, a cada dia e a cada hora com informações diferentes e sabem lidar de maneiras diferentes com aquilo tudo. Sim. Karen, analisando tudo que você falou, se a gente fosse começar a mudar algo dentro da empresa, seria sempre pela liderança? Seria sempre pela alta liderança. Tá. Quem sempre vai ditar as diretrizes para aquela equipe, para a gestão geral de uma empresa, é a alta liderança. Então, a gente não consegue mexer na base se a gente não mexer em quem sustenta essa base, quem passa as diretrizes. Muitas vezes a gente entra numa empresa e percebe que a alta liderança está desalinhada com a sua visão, missão e valores. Esse alinhamento precisa ser feito primeiro para que depois a gente vá andando para os outros degraus, né? Cara, então para quem está no momento de transição, desalinhamento, como a sua mentoria pode ajudar? Então vamos lá. Vou explicar de várias vertentes, tá? Existe uma mentoria completamente personalizada, onde a gente vai ajudar a pessoa a alinhar o seu perfil com o seu propósito de vida, com o seu momento atual e o que tem aí para ela viver para frente. Então, essa é a mentoria personalizada para cada indivíduo. Tem também o programa de treinamentos comportamentais para as empresas, onde eu entro, faço toda a análise, inclusive com mentorias para os líderes também, para que eles possam criar aí uma musculatura de uma inteligência mais madura, de uma inteligência emocional um pouco mais alinhada, um pouco mais madura, que traga maior maturidade. Então, a gente tem as mentorias personalizadas, os treinamentos comportamentais, a gente tem as análises de perfis alinhadas à necessidade de cada equipe, e a gente também alinha aquele colaborador em qual equipe ele poderia entrar melhor, caso a empresa aponte que ele tem um potencial legal. Temos também a mentoria que te traz e que te coloca no momento atual qual é o seu maior desafio do seu comportamento e do seu conhecimento técnico, te dando um plano de ação, como é que você faz para alcançar aquele nível de máxima excelência, de potencial alinhado ao seu perfil. A gente também pode entrar com análise de inter-relações, onde a gente alinha
A sua relação com uma pessoa, alinha a sua relação com você mesmo e até mesmo com toda a equipe. Então, alinha o relacionamento de parcerias, de equipes, de sociedades, de casais. Como é que a gente funciona nisso? Eu sou uma pessoa, a Jamília é outra pessoa. A nossa relação forma como se fosse uma terceira pessoa. Então, eu dou ferramentas para que essa relação funcione bem e alcance melhores resultados. Nossa, cara, eu tô aqui pensando, né? Quanta coisa dá para fazer, quanta oportunidade, né? Sim. Principalmente no universo empresarial, né? Então, assim, eu sou um líder, tô percebendo conflitos, minha equipe tá um ambiente desgastado. Qual desses produtos você recomenda de imediato? Eu entraria primeiro com uma análise do perfil dessa equipe. E aí, a gente faz um trabalho detectando exatamente qual é o perfil, qual é o maior desafio dessa equipe. A gente tem duas vertentes. Ou um trabalho de inter-relações, que vai alinhar as relações internas com o que a empresa necessita, ou, muitas vezes, detectando que a equipe precisa ser trabalhada de uma maneira conjunta. A gente vai entrar com treinamentos comportamentais, com dinâmicas de rodas de conversas, com pequenos grupos maiores, de acordo com a necessidade. Cara, então tá claro sobre as empresas, mas para mim, líder que não quero depender da minha empresa contratando nada para mim, como que você me ajuda? É interessante isso porque todo mundo é líder, seja das suas próprias vidas ou seja da sua atuação profissional. Então, quando a gente olha para uma pessoa, por isso a gente fala como desenvolvimento humano, o líder da sua própria vida, cada um de nós, temos uma série de perspectivas pela frente. Então, para isso, eu tenho uma mentoria personalizada que vai analisar o seu perfil como pessoa, vai analisar todas as suas experiências de vida, vai te colocar no momento atual. E agora imagina você ter um GPS na sua mão, a todo momento, a cada 30 dias sendo atualizado, com todas as perspectivas para 30 dias para frente, e você poder alinhar todos os seus projetos, todos os seus processos, todas as suas vontades com aquilo que está realmente disponível para você, com aquilo que está aberto para você. Então, a mentoria pessoal, ela faz isso. E ela vai um pouquinho além, ela te diz assim, olha, esse mês você está um pouco mais introspectivo, olha para esse canto aqui. Olha, esse mês aqui você está um pouco mais racional, aproveita para resolver isso, isso e isso. Então, a mentoria personalizada, mensal, ela dá todo esse caminho e essa ferramenta para você. E você está sempre em busca de novidades, né? Sim. Gente, se vocês conhecerem o currículo todo da Karen, que não deu para falar aqui hoje, que não dá para decorar, mas depois vocês vão entrar no site dela e conhecer tudo. Ô Karen, e o que você pensa em trazer de novidade, tá buscando aí, porque a sua área sempre precisa inovar também, né? Sim. A gente está lançando uma mentoria muito legal, muito interessante, e ela vai atuar de uma maneira contínua. Então, você entra a qualquer momento, você passa pelo processo personalizado pessoal, mas você vai ter todo o seu desenvolvimento individual através de encontros coletivos. Com atualização do seu ano, com atualização do seu mês e com atualização do seu comportamento naquele período. Então, ela vai ser uma mentoria contínua e te alimentando de informações que fazem parte do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento e do desenvolvimento do coletivo. Então, são encontros individuais e coletivos? Iniciam por encontros individuais, partindo para encontros coletivos. Excelente para fazer network também, né? Também, com certeza. Mesmo porque faz parte da mentoria pequenos grupos de conhecimento. Então, pessoas alinhando um pouquinho
aos processos do que a gente tem conhecimento, vão ser pequenos power teams, por exemplo. Pessoas vão ser mentoradas juntas, que tenham os objetivos semelhantes ou que tenham perfis semelhantes, ou que estejam vivendo o mesmo momento, né, ou momentos semelhantes. E essa troca é muito rica, né? Porque às vezes a gente acha que tá sozinha ali no barco, Isso. e aí quando encontra um grupo que tá todo mundo, desculpa o termo, com o mesmo BO, a gente desarma, né? Isso. Fala, ai, que bom que não é só eu, né? A gente aprende a partir da experiência do outro. E a troca é muito rica. É. Sensacional. Karen, para te contratar, onde as pessoas te acham? As pessoas me acham através do meu site, através do meu Instagram e através do meu LinkedIn. E vamos lá, eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo que está te escutando aqui sobre esse amadurecimento na forma de liderar, na forma de se relacionar. Comece olhando para si com mais verdade, menos julgamento. Quando a gente se conhece de verdade, a gente alinha os nossos caminhos com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente faz. Karen, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar todo esse conhecimento. Gente, eu já vou começar com ela amanhã, a minha mentoria individual, porque eu sei da importância. Eu falo que todo empresário que investe em autoconhecimento melhora seu negócio. Não Sim. tem como, eu acho que hoje, assim, chega de técnica. O que a gente precisa realmente é investir em autoconhecimento, porque a partir dele a gente consegue melhorar em outras áreas do nosso negócio. Muito obrigada mesmo, foi ótima a nossa conversa, dava para conversar muito tempo aqui, mas acompanha ela nas redes sociais, que é maravilhosa, traz muito conteúdo e até breve. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e até breve. E esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi. Você consegue acompanhar todos os episódios em nossas redes sociais, @BNI Rubi, no YouTube e Spotify. Esse projeto é uma iniciativa da Milimarket e da Candeia Videoprodutora. Até o próximo!